Gênesis 2, a minha versão começa assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém, glória a Deus, que bênção. Agora você pode sentar aí, confortavelmente. E vamos plantar preciosas sementes no nosso coração a partir desse texto de Gênesis. É um texto que a gente já tem costume de ler, é um texto que a gente já tem costume de reconhecer a palavra, a história, aquilo que está falado no livro. A gente já tem a proximidade com o que significa a criação. Essa tem sido a nossa obra, né, digamos assim, durante esses tempos em que ministramos sobre a criação aqui no ministério. Então, sempre que chega nesse mês de janeiro, a gente abre o ano colocando essa preciosa semente no nosso coração de entendimento sobre como foram as obras iniciais de tudo, como tudo começou, trazendo à memória algumas filosofias de como tudo começa, porque é começo do ano. Começo do ano muita coisa começa. A gente coloca no papel projetos, a gente coloca sonhos diante do altar, ora por eles, quer que se cumpram, quer que aconteçam. E estudar sobre a criação tem me feito muito bem, porque tem me feito refletir sobre o começo das coisas. Quando tudo começa. É quando a gente começa com um novo projeto, um novo empreendimento, similar quando a gente começa com um novo relacionamento, quando a gente começa com o nosso casamento, começa a criação dos primeiros filhos, começa a primeira experiência de trabalho, sempre tem uma referência a uma filosofia do início. Então, filosofia do início das coisas, pensar sobre o início das coisas, não é também uma particularidade nossa do nosso tempo. Desde a Grécia Antiga, já se imaginava, já se pensava, já se raciocinava sobre o começo das coisas. Hesíodo, olha o nome da figura. Hesíodo já escrevia sobre o começo das coisas. Ele tentava mentalizar, isso aqui começou de alguma coisa. Tudo que a gente vê hoje começou de alguma coisa. E é racional. Você imagina a sua vida. Olha só a postura que você tem hoje. Olha a idade que você tem hoje. Em determinada maturidade, você começa a questionar como tudo começou. Como eu cheguei aqui? Todo mundo começa a acordar. Aquela manhã que você acordou, abriu os olhos, espera aí. Como eu cheguei aqui? Eu tinha um amigo, colega de sala de aula, e ele me contava algumas peripécias que ele fazia naquela época. Uma delas é que ele foi com os amigos para uma festa de fim de semana. Alugou uma casa de praia e foi para uma festa lá no Ceará, nas praias que tem no Ceará. E ele disse que ele lembra da hora em que ele entrou no carro. E ele só lembra na hora que ele acordou na praia, sozinho. Ele acordou na praia e olhou. E a pergunta que ele fez é: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse que perdeu a consciência. Foram 2 dias que ele não lembra o que aconteceu. E não adiantava perguntar: mas como que tu apagou ele? Eu não lembro. Eu não sei como é que eu fui parar. Eu lembro, a última lembrança que eu tenho foi que entrei no carro. E depois eu acordei na praia. Eu fiquei andando na praia meio perdido, meio sem saber o que é que eu estava fazendo no mundo. O mundo acabou e só sobrou eu. Eu não sei o que é que eu estou fazendo. Até que um dos membros da casa avistou e disse: ei, vem cá. Rapaz, a gente está te procurando faz 2 dias. Ninguém da casa também sabia. E agora, como é que está a tua vida? 2 dias a menos da tua vida? 2 dias a menos da minha vida. Eu não sei o que aconteceu. Ninguém da casa também sabe. Ninguém sabe. Um mistério. Você já pensou se acordar hoje? Que mundo é esse? O que é que eu estou fazendo aqui? Na época eu lembro que eu brinquei com ele. Rapaz, um extraterrestre te pegou. Abduziu, né? E depois te devolveu. Só se foi. Tem algum chip implantado? Eu fiquei brincando com ele. Mas imagina só. A surpresa que é quando você acorda com a sua maturidade, com a sua mente, você começa a querer saber o que é que eu estou fazendo aqui. Os gregos faziam isso. Eles começaram a lançar mitos, mitologia.
mitos dessa mitologia grega, eles começaram a ter ideias. Bem, isso aqui foi criado com um grande poder. Quem tem poder para criar isso tudo? E eles começaram a dar poderes de criação e começaram a separar esses poderes, porque parece que na mentalidade um só ser não podia concentrar tanto poder assim, porque é universal, é um universo, é um planeta enorme, é um negócio muito grande. Um só não poderia ter criado. Então poderes criaram e começaram a dar nome para cada poder que eles julgavam, mentalizavam, pensavam, raciocinavam. Ah, tem um poder que criou a vida, tem um poder que criou a natureza, tem um poder que criou os mares, tem um poder que criou a terra. Aí surgiu o mito da mãe terra, da mãe natureza. A natureza, ela não é nossa mãe, tá? A natureza, ela é nossa irmã de criação, né? Criou junto, foi criado. Então ela é criada, tá? Ela não te criou. A natureza não te criou. Você não é fruto da natureza. E como é que eu sei isso na palavra? Versículo 1 que a gente acabou de ler. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E eu me apeguei nesse versículo de início, porque para mim, você passa a vista na leitura durante anos, mas sempre a Bíblia tem uma revelação para te dar, todo dia, uma revelação nova, todo dia para te dar. E eu passo sobre isso e agora eu me peguei. Exército. Deus criou o céu, Deus criou a terra e todos os seus exércitos. A primeira mentalidade que eu venho é uma mentalidade, claro que a gente conhece, militar. Deus criou todos os seus exércitos. Para exército de quem? E quando ele fala céus, terra e todos os seus exércitos, no nosso português, esses seus, eu posso imaginar que é os seus dos céus, ou os seus da terra, ou os seus dos céus e da terra, ou os seus de quem criou. Não é assim, professor de português? Pode ser seus de qualquer coisa. Então eu fui para o original para tentar diferenciar. E eu achei a diferença. É o exército da criação. Então quando ele fala céus e terra e seus exércitos, todos os exércitos, todos os componentes, os acompanhantes que ele criou depois de ter criado o ambiente. É o exército da criação. Eu fiquei mentalizando. Dulcília, eu nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca me falou essa expressão. Ei, pastor, você sabia que Deus criou o exército da criação? Eu nunca tinha visto isso. E encontrei na palavra. O exército da criação é a palavra original que foi colocada e é exército mesmo. É um exército que me dá uma ideia de tática, uma ideia de organização, uma ideia de planejamento, uma ideia de desenho. O que foi criado não foi criado aleatoriamente, foi taticamente, assim como se monta um exército. Não foi criado do nada. Criou céus e terra e agora joga tudo para cima e deixa se arrumar sozinho. Ninguém forma um exército assim. Joga para cima, se arrumou sozinho. Ninguém faz. Tem uma mente que organiza, tem uma mente que dá a tática, tem uma mente que diz o que é direita, quem vai atacar pela esquerda, quem é a retaguarda para proteger e quem vai adiante. Tem uma mente que organiza tudo. E quando ele fala, e criou então o exército, aí você imagina aí o planejamento que é para se produzir alguma coisa, principalmente começando do zero. Começou 2023. Eu tenho planos. Se você não tem, você está morto. Começou um ano novo, você não tem um plano para a sua vida, morreu alguma coisa em você. Eu tenho planos. Alguns dos meus planos vão começar do zero. E eu às vezes olho, Paloma, às vezes olho pro meu currículo e eu fico até um pouco envergonhado quando eu imagino, meu Deus, em 2012 eu podia ter tomado um outro caminho. Eu podia ter feito essa outra coisa aqui. Não fiz, mas eu acumulei coisas no currículo desde aquela época. Eu acumulei. Eu tenho um currículo de certa forma recheado. Meu currículo, inclusive, é público. Se você procurar, você vai encontrá-lo. Obrigatoriamente tem que ser público. O meu está público. Então você pode achar meu currículo. Ele tem coisas lá. Mas eu fico imaginando, se eu tivesse colocado mais coisas em 2012, eu tinha recheado ainda mais. Mas eu me contento. Graças a Deus por tudo que eu consegui fazer. Foram planos colocados no papel, conseguiram ser executados. Se eu não planejar os meus planos, principalmente os que eu começo do zero, eles nunca vão sair do papel. Eu tenho que planejar. Quando eu me deparo com essa palavra aqui, criou os céus, criou a terra, só aí já era muito trabalho.
Criou céus, criou terra. Ele disse, não está bom, vou criar mais coisas ainda. Criou agora todos os exércitos da criação. Então, quando a gente acompanha Gênesis, esse é Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, um capítulo inteiro descrevendo como foi a criação do exército. Como criou o exército da criação. Um capítulo inteiro ele vai dizendo, no primeiro dia foi criado isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, quinto isso, até que chega no sexto dia. E ele vai colocar a cereja do bolo, o ápice da criação, vai colocar a perfeição da criação, aquilo que se parecia com ele. É por isso que ele diz, a nossa imagem, a nossa semelhança, seja feito o homem. E aí criou a humanidade, ali no sexto dia. Então foram 6 dias planejando. Tempo. Tem que dar um cronograma para colocar o teu projeto em andamento, senão ele não sai. Janeiro. Qual é o dia de hoje? Qual é a data de hoje? Eu às vezes fico achando que eu estou perdendo tempo. Quando eu vejo que já passou da metade do mês, meu Deus, eu tenho que colocar esse negócio em voga. E eu tenho uma esposa que ela é zelosa. Ela me fica lembrando o projeto o tempo todo. Já fez? Você já fez aqui, né? Porque meus passos do projeto eu compartilho com ela, claro, né? E ela fica, já fez aquilo ali? Calma, vai dar para fazer. Passo a passo a gente está montando o projeto. Mas ela me incentiva falando isso. Já fez? Tem que fazer. Eu entrei no projeto em que eu tive que colocar no papel e rapidamente tem que tirar do papel para colocar na ação. Porque os dias vão passando. Em 6 dias fez muita coisa, não foi? Em 6 dias fez muita coisa. Agora mais da metade do mês já andou. O que a gente fez? É uma boa reflexão para a gente hoje. A gente tem que sair daqui com essa reflexão batendo no nosso coração, né? E aí? Mais da metade de janeiro. Daqui a pouco passou o primeiro mês todinho. 1/12 do ano. A pizza, 12 pedaços de pizza, já vai comer uma pizza, um pedaço da pizza já vai ser comido. Falando em pizza, né, Maria? Um pedaço da pizza já vai ser comido, gente. Se a gente não se alertar, a gente nem começou o projeto novo. Para quem está produzindo alguma coisa nova, tem que fazer a tática do seu exército. Eu tenho um mentor que ele é engraçado que só. Ele está me mentoreando numa área da minha vida e ele é engraçado que só. Ele cria técnicas para você poder andar na mentoria. E ele é engraçado. Ele dá os nomes das técnicas esquisitos que só, né? Essa aqui é a técnica 300. Como assim técnica 300? Tu não me ensinou nem 10 ainda? Não, técnica dos 300. Assistiu aquele filme, Os 300? Sim, assisti, agora sim, tá. O que tem a ver? Aí você vai ter que batalhar. É a técnica da luta. A técnica dos 300. Eu dou o nome que é para você não esquecer. Só que ele dá tanto nome que às vezes eu esqueço das técnicas. Dá tanto nome que eu às vezes esqueço da técnica. Agora a técnica de voar por cima. Voar por cima? Tu passa a vista por cima. Tá bom, eu vou aceitar. Ele dá nome das técnicas para você poder lembrar e fazer. E executar. E uma coisa que ele me aconselhou, que eu tomei para minha vida. Vai parecer uma bobagem. Mas se isso realmente entrar no teu coração, vai fazer diferença. Sabe quando as coisas são conquistadas? Quando você faz o que tem que ser? Não parece bobagem? Mas é cheio de verdade. Só sai do papel se você fizer o que tem que ser feito. E ele disse com a experiência que ele tem. E é grande, né? A maioria das pessoas que falham nos seus projetos são pessoas que não fazem o que tem que ser feito. E você pergunta, olha, você sabe? Ela, sei. E por que você não faz? Não é porque a pessoa não sabe. Não é porque ela não tem poder para fazer, não tem potencial para fazer, ela não sabe fazer. Ela pode fazer, mas ela não faz. E se ela não faz, ela não vai conquistar. Não sai do papel. Faz o que tem que ser feito. E às vezes quando a gente erra, fazendo, a gente erra. A gente até reconhece, porque a gente já sabe o que tem que ser feito. E aí fez errado. Aí você começa a reconhecer, o erro aí então foi meu. Tá vendo? Você sabe o que tem que ser feito. Mas você não faz. Eu fico meio que angustiado, porque eu fui preparar essa mensagem, e os meus dispositivos, né, que eu vou escrever, bem do canto tem um appzinho que ele marca a data. E tinha lá o número da data. E eu vi, meu Deus, já está terminando o primeiro mês.
Já está na segunda metade, na metade final do primeiro mês do ano. Né? A Maria entrou na igreja hoje, estou com saudade de vocês, parece que faz tanto tempo. Pois não é, gente, parece que faz tanto tempo. Que o tempo está passando. Nos últimos dias, parece que os tempos serão abreviados, parece que é assim, né? Matheus até comentou essa semana. Parece que está passando até mais rápido. Não, um segundo ainda mede um segundo, eu sei, mas a impressão que a gente tem é que é tudo tão acelerado, quando você menos percebe, passou. A gente vai entrar amanhã, segunda-feira, graças a Deus, todo mundo aqui trabalha, graças a Deus. Vai começar mais um dia amanhã, segunda-feira trabalhando. Quando você menos espera, você trabalhou todos os dias, chegou sexta. Eu não quero terminar sexta-feira com essa impressão. Será que eu não fiz o que tinha que ser feito? Eu vim automaticamente fazer o meu trabalho, fazer o meu serviço, fui cumprindo a agenda automaticamente, e aquele meu projeto, eu não fiz nada por ele? Será que eu vou terminar essa semana sem concluir o que tinha que ser feito? O que é que eu aprendo com a criação? Muito mais do que discussões teológicas, eu tenho trazido para aplicações da minha vida. Se Deus planejou todos os dias para que no final colocasse a cereja do bolo, não adianta querer comer primeiro a cereja. Não vai adiantar. Vai ter que ser feito uma base que ninguém vê. Porque o bolo bonito, Maria, faz o bolo tão bonitinho, a massa fica ali toda escondida, bota a cobertura perfeita por cima. E fica aquela curiosidade. O que é que tem por baixo? Agora, recentemente, não tão recente, mas tem uma mania. O bolo está muito bonito. Bate as fotos. Aí quando alguém pede um pedaço, bem, é porque esse aqui é um bolo, ele é de... Você entendeu, né? É porque você fala essa palavra, corta o vídeo. É assim agora, né? Você pode falar a palavra, nem contexto tem, mas o pessoal já corta, né? Então eu não falo, vocês falam. Não pode, não tem. Cadê a base? Não foi feita. E aí se não foi feita, esse bolo não presta para o seu último fim. Você vai comer a cereja sem o trabalho, sem o sabor da massa. Não dá. A gente vai ter que fazer um trabalho escondido que ninguém vê. Para quando o bolo ficar bonito, aí o pessoal aprecia, quer bater a foto, mas não sabe como foi fazer a massa. A massa às vezes demora, às vezes cansa. Se não tiver batedeira, tiver que ser no braço, hein? Vai dar uma canseira. Não se preocupe. No 7º dia, está separado o descanso. Vamos ter que trabalhar. Ninguém vai descansar antes de trabalhar. Então vamos trabalhar logo, que no 7º dia vai chegar o nosso descanso. Eu aprendo muito com a criação, porque tudo é organizado, tudo é preparado. Prepare seus caminhos. Comecinho de Mateus. Mateus capítulo 3. Até para a vinda de Jesus, teve que vir alguém antes, organizadamente, preparar o caminho. Quem foi o preparador de caminho de Jesus? Diga aí o nome. Preparou o caminho. Por que Jesus não podia vir e chutar a porta com o pezão que ele tem? Não, prepare o caminho do Senhor. E depois foi até uma mensagem para a gente, pro nosso próprio coração, né? A gente preparar o caminho do Senhor. Como é que vai acabar tudo? Apocalipse, Maria, Apocalipse já está escrito, dizendo qual vai ser o script. Já está tudo preparado. Como vai ser? Organizado, com tática de exército. Primeiro vem trombeta, vem taça, vem tudo na sua ordem. E aí depois ele volta de novo. A primeira vinda foi preparada, a segunda também já está até escrita. Ah, eu não quero spoiler. Tem que ler o livro até o fim, né? O Tom Cruise vai fazer um novo filme. Rapaz, esse cara, eu vou te contar. Viu? O novo filme dele vai ser a Missão Impossível. Mais um Missão Impossível. Mais um Missão Impossível. Aí eu fui ver o trailer. Ele leu o script. Aí, claro, Missão Impossível, você sabe como é que ele tem estilo de filme. Então ele tem sempre muita aventura, muito perigo, etc. Ele leu o script e disse, essa cena aqui, eu não quero dublê. Eu mesmo vou fazer. Aí passou o treinamento da cena, ele em cima da moto, pilotando a moto, até aí tudo bem. Aí a câmera abre para o dia da filmagem. É um precipício enorme. Ele sobe em cima da moto, vai na rampa e salta no precipício. A moto cai lá se esbagaçando, no metade do caminho ele solta a moto e abre o paraquedas. Até o diretor, que eles ficam filmando o bastidor, até o diretor botou a mão na cabeça. fica esperando. Aí o bicho pousa lá bem tranquilinho no paraquedas. Não foi dublê.
Aí o diretor vai lá, a equipe toda abraça. Perfeito, maravilhoso, muito massa. Perfeito, eu não gostei. Eu acho que eu fiquei muito grudado na moto, eu não gostei. Vamos fazer de novo. Vai de novo, Rita. Ele fez naquele dia 6 vezes. Ele é 60, ele. Ele é 60, gente. É um tapa na minha cara. O Stephanie pilota, né, Stephanie? Só não paraquedas ainda, né? Não desse jeito, né? Não desse jeito, né? O cara 60, ele disse, eu não quero dublê. Naquele dia ele fez 6 vezes, o diretor estava com as 2 mãos na cabeça. Porque se esse cara se acidenta, acabou o filme. Ele foi na moto 6 vezes naquele dia. Ele leu o script, sabe como vai ser? Então eu vou atuar, eu vou fazer. Nós precisamos saber do plano inteiro. Senão você não sabe como vai atuar. Vai ter perigo no meio do caminho, Vânia. Vai ter. Se você não souber como está o plano inteiro, você não sabe como vai atuar, inclusive naquele perigo. É claro que o Tom Cruise fez isso porque ele já é paraquedista há anos. Então ele já media, já sabia o que tinha que ser feito ali. Ele foi e fez o que tem que ser feito. É por isso que esse filme aí provavelmente vai ser outro recorde de bilheteria, né? Vai ser sucesso total. Porque o cara está medindo tudo. Ele lê o script e sabe como vai ser. Apocalipse diz que os salvos cantarão um louvor específico ao Senhor. Que louvor é esse? Só os salvos saberão. Se a gente não souber o script, chegar lá, cadê a letra? Ué, você não sabia não? Não estava na igreja quando a gente cantou? A letra é essa, aquela mesma música que a gente cantou na igreja. Me pergunte qual vai ser não, que eu também sei ainda não. Mas no dia vai ser revelado. Todo mundo vai cantar a mesma música. É o que tem escrito. Então você tem que saber o script. Qual é o script do seu projeto? Sem ele, você não sabe como agir. E se não sabe como agir, não vai fazer o que tem que ser feito. Se não fizer o que tem que ser feito, não vai conquistar. Vai ficar lá no papel. O tempo inteiro não vai fazer nada. Eu trabalho muito. E eu tenho férias. Nas minhas férias eu tenho realmente férias. Quando está trabalhando, trabalha muito. Eu tenho que ter cuidado com as interrupções para não atrapalhar minha produção. Essa semana eu tive que ligar para o gerente de um banco, e aí conversando com ele, eu posso te ligar? Não, porque se você me ligar eu não vou atender. Mas ele, por quê? Porque meu celular é programado para não tocar. Aí ele riu do outro lado da linha, mas por quê? Como assim? Porque senão eu recebo 80 ligações no dia. Eu não consigo atender 80 ligações. E quando atende é ligação de telemarketing. Eu sou cadastrado em todos os sites do planeta para não ligar para mim. Mesmo assim eles ligam. Então não adianta, eu suspendi. Ninguém liga para mim porque eu não vou atender. Foi uma forma que eu achei de não ser interrompido na minha produção. Aí ele riu do outro lado da linha e disse, me ensina a fazer isso porque eu estou interessado. Como é que programa o celular para que ninguém ligue para você? Vai lá nos ajustes e no meu tem. Ajustes, não perturbe. Não perturbe. Eu não sou perturbado. Eu tenho outro cara que eu leio muito, é o Sahil Bloom. Aí ele tem uma newsletter semanal. E na newsletter ele diz que estava testando o celular monocromático. Todo celular fica preto e branco. Então quando você olha para o celular não tem cor nenhuma. Ele fez um estudo de como os apps são formados. Os ícones dos apps do celular são desenhados e coloridos de forma a chamar a tua atenção. Para você querer clicar nele. Tem as nuances de cor, a cor que vai do rosa pro roxo, pro lilás, com amarelinho circulando. Sabe qual é o app que eu estou falando? Lilás, roxo, amarelinho circulando. É um Instagram. Foi pensado para ficar destacado na tua tela, para você clicar nele. Aí ele disse, botou todo preto e branco. Eu botei preto e branco e passei uma semana testando o celular todo preto e branco. Ele disse, fica tão sem graça, que ele fica sem gosto de usar. Diz que acabou deixando o celular. Ele testou por por uma semana, e já está há mais de um mês com o bicho monocromático, porque ele não tem nem vontade de pegar no celular, porque ele não tem cor nenhuma. Eu fui testar lá em casa, fica ridículo o celular. Eu, não, deixa cor mesmo. Porque eu quero ver as fotos das minhas filhas. Bem na capa do meu celular tem a foto da minha família, da minha esposa com as minhas filhas. E eu amo aquela foto. Aí ficou toda preto e branco, sem graça. Eu, não.
Só em programar para não receber chamada já está de bom tamanho, né? Deixa lá. Trabalhe muito pelo seu projeto, senão ele não sai do papel. Tem que ter um justificativo para aquela massa do bolo. Essa massa, ela está muito boa. Esse bolo não é só aparência, ele tem sabor. E olha só o prazer de você dizer, fui eu que fiz. Eu fiz essa massa, esse bolo está bom porque eu fiz. A Maria descobriu uma receita de panqueca. Lucília, quando eu entrei em casa, que aquele cheiro me impactou. Que cheiro é esse? A Aratuza falou, é uma panqueca maravilhosa que a Maria fez. Gente, a balança vai ter problemas. Assim não tem condição. Eu quero só um pedacinho. E eu estou resistindo bravamente. Na verdade, estou resistindo bravamente, né? Ela já fez vários dias, eu só pego um pedacinho, na verdade? Eu estou resistindo. Mas eu acho que essa semana eu vou... Porque, gente, é demais. Quando ela faz, o cheiro já toma a casa. É gostoso quando alguém elogia, quando você faz alguma coisa e alguém diz, olha só, que maravilha que você fez. Mas eu não me engano. A maioria das coisas que a gente faz pelos nossos projetos, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Uma pessoa foi me cobrar um tempo desse. A posição que você tem hoje, eu sei quem foi que lhe deu. Meu amigo. Ninguém me deu nada. Porque ninguém dá nada a ninguém. Se você não for lá lutar para buscar. Aí eu disse, eu que sei. Quantas madrugadas eu passei acordado. Minha esposa que sabe, porque ela via a hora que eu ia me deitar. Nós é que sabemos, né? Nós é que sabemos o que a gente passou para chegar hoje aqui. Não é assim que a banda toca. Até a coisa que você acha, fulano de tal, que tem grande influência, conseguiu para mim. Não conseguiria para você se você também não tivesse influência com ele. Então, se você não tem relacionamento, não investe nisso, não conhece, também não consegue. Então, alguém tem que trabalhar. E quando ninguém vê o trabalho, só vê a cereja, né? Diz, olha só a cereja, tão bonitinha, né? E não sabe como foi trabalhar para ter aquela massa por baixo, né? Não a massa de mentira, mas a massa verdadeira, né? Que você mesmo construiu e pode saborear. Se não tiver trabalho, não vai funcionar. Não se preocupe, vai ter o dia do descanso. Dos 3 versículos que a gente leu, 2 falam de descanso. Descanso é sagrado, porque Deus diz, Ele abençoou o descanso. Ele consagrou o descanso. Descanso está abençoado. E eu fico impressionado com a falta de descanso que a gente tem. Eu fui pesquisar e peguei um número. Em uma década, na última década, sabe qual o percentual de aumento da compra de um único remédio para dormir? Eu fiquei espantado. Em 10 anos, no Brasil, só no Brasil, em 10 anos no Brasil, 676% de aumento na venda de Zolpidem. Só ele. Se contar os outros amigos dele. Para dormir, para você dormir. Gente, quase 700% de aumento. Só para a pessoa querer descansar. Para você ver como tá difícil descansar. Descansar não tá fácil. Descansar tá difícil. É celular chamando sua atenção, é televisão chamando sua atenção, é programação da agenda chamando sua atenção. Tudo chama a atenção da gente para a gente não dormir. Deixa ele no altar. Ele está no mundo dele. Está de boa. Olha só a alegria, gente. Ele está no altar. Está no mundo dele. Asaf está no mundo dele. Eu fiquei impressionado com a dificuldade para dormir. As pessoas têm dificuldade para dormir. E isso está se propagando, está se alastrando rapidamente. Nós temos dificuldades para apagar. Em tempos de alta produção, você fica tão ligado que mexe muito com os seus hormônios. Então, se você ficar atento muito tempo e isso for recorrente, isso vai acabar com você. Eu tinha um projeto importante para terminar, para entregar. Eu tinha um prazo, era para entregar até as 18 horas daquele dia. E eu fui para a empresa que era para entregar o projeto e eu fiquei lá batalhando por esse projeto desde as 7h30 da manhã. Almocei em casa rapidamente, voltei para lá. Quando foi 18h01,
nós concluímos tudo e enviamos, 18h01, eu disse, eu preciso ir para casa. Porque foi aquela hora que ele não fica só na dele, né? Ele quer sempre um pouquinho mais. Gente, olha a perna cruzada, ó. Aí acaba com a gente, né? Descruzou agora. O discípulo da ponta do altar. É o discípulo da ponta do altar, Asaf. Dá o brado de júbilo, Asaf. Eu estava no 18h01. 18h01 eu entreguei o projeto e disse eu tenho que ir para casa. E eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama e dormi até outro dia. Não sei se tu lembra disso. Eu nem tinha ânimo para comer. Porque naquela hora disparou um processo na minha mente que, olha, ou você descansa ou você descansa. Não dá. Quando tem um nível muito alto de produção, imediatamente tem que descansar. Imagina um nível muito alto de produção, em 6 dias você criar tudo. Esse foi um nível muito alto de produção de Deus. Mesmo assim, ele não precisava descansar, mas ele descansou por exemplo, para nos dar um exemplo. Para que eu e você tivéssemos um exemplo para ficar descansando. Nós precisávamos descansar. E ele disse, eu vou dar um exemplo. Fez o mundo, tudo que nele há, colocou ali a cereja do bolo e disse, agora eu vou descansar, que é para todos vocês terem ideia. No 7º dia ele é abençoado para descansar. Vocês vão aprender a descansar. Sem isso, não recarrega a bateria. Toda vez que a gente produz muito, vai exigir da gente um descanso. E quando a gente não faz isso, isso acaba nos dando um problema. Você desaprende a descansar. Quem desaprende a descansar vai ter que reaprender com terapia. E às vezes a terapia é tão forte que precisa ser terapia medicamentosa. É por isso que esses percentuais estão aumentando. Entenda, eu não estou condenando. Eu estou diagnosticando o que está escrito. É número. Por que está tão elevado? Porque o nível já está tão elevado que a pessoa precisa de ajuda para voltar ao que é o natural. O descanso. Tem que ter o remédio, senão ela não vai voltar. Evidentemente que os especialistas vão te dizer, não dá para tomar um remédio para sempre. Você vai ter que voltar à sua rotina até sair do remédio. Mas que é a realidade, os percentuais estão aumentando. Mas a gente tem um exemplo. Essa semana eu tive uma reunião no trabalho, eu saí de uma função, de um cargo, eu tive uma reunião no trabalho, agora vamos eleger para outro cargo. Fábio, não, eu estou de quarentena. Aí todo mundo riu, quarentena, porque quando fala quarentena, pensa que é outra coisa. Não, eu estou de quarentena, são 40 semestres sem pegar nenhum cargo. Todo mundo riu. Me entendam, eu preciso descansar. Eu sou muito intenso. Quando eu pego um negócio para fazer, eu faço o mesmo. Então eu peguei um cargo por 4 anos e me drenou muito esforço. Então agora chegou a hora de descansar. Eu preciso de uma pausa. Me dá um tempo. Depois a gente volta de novo, mas me dá um tempo. Todo mundo que tem autoprodução precisa planejar o seu descanso. Qual é o seu plano? Para 2023. Vai exigir de você uma autoprodução. Tem que exigir de você uma preparação também para descansar. Se não descansar, não chega até o fim do ano com o plano resolvido. Eu preciso resolver meu plano. Você precisa resolver os seus planos. A gente precisa concretizar aquilo que a gente planejou. Se não tiver esse planejamento, não vai funcionar. Deus é o meu exemplo. Fez os exércitos, usou uma tática. Pode perceber, ele não ia criar vida sem criar primeiro as condições. Criou o espaço, criou a casa, aí foi dando as condições para a vida sobreviver sozinha, né? Se autossustentar. No final, criou a vida. Depois criou a cereja do bolo, né? O homem. Pronto, tá aí tudo para que você mesmo consiga levar a sua vida. Isso foi planejado, gente. Isso foi planejado. Não dá para fazer essas coisas aleatoriamente. Isso foi planejado. Da mesma forma como tem que ser o nosso plano. No final, descansa.
prepare suas férias. Esse ano eu vou ter essas férias. E a gente erra às vezes em não fazer o nosso melhor planejamento. O Rafael Zatar, que é da área financeira, ele queria muito conhecer as Filipinas. E ele se planejou. Se planejei um ano inteiro. Como seria a viagem, como seria o roteiro. Queria conhecer aquelas praias mais exóticas que o apartamento fica dentro do mar. Eu queria conhecer. E ele planejou. Porque não dá para você ligar para a agência hoje e dizer quero ir amanhã. É muito longe, é muito específico, é muito exótico. Inclusive está ocupado. Se você ligar hoje, não vai ter vaga. Então você tem que planejar, senão você nunca vai. Então para onde você tem vontade de descansar os seus pés? Eu vou sentar na cadeira, botar os pés assim para cima e vou descansar. Onde? Você sabia que você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo? Você pode. Se planejando, você pode. É um lugar que tem que ter visto. Ué, se planeja, tira o visto e vai. Você sabia que você pode conhecer qualquer lugar do planeta? Tem gente que vai para a Antártica, passar férias lá. Porque ele quer conhecer. Tem medo de se chegar lá? Tem. É fácil? Não. Tem que ter um plano? Tem. Você faz o plano, vai ser difícil. Mas eu quero porque quero menos 50. O problema é seu. Vai, dá para ir. Mas tem que se planejar. Não dá para chegar lá com a roupa que a gente usa aqui, né? Não dá. Menos 50, até roupas tem que planejar. Mas se dá para ir? Dá. Eu fiquei impressionado com a capacidade que nós, humanos, temos de cumprir uma coisa que a gente realmente quer. A ponto de eu me questionar. Coisas que eu não tenho hoje, eu me questiono. Será que eu realmente queria? Talvez seja por isso que eu realmente não tenho. Porque quando você quer uma coisa, é impressionante. Você concentra suas forças lá. Você se cansa até conseguir. Depois que consegue, você descansa. O que é que você realmente quer em 2023? Nós temos exemplo. Nós temos um Deus que criou tudo. E no final, descansou. Mas criou tudo, por exemplo. Planejado, cumprindo os tempos. Hoje é criar isso. Por que ele não criou tudo de um dia só? Ele podia? Podia. Mas ele hoje está nos ensinando. É um processo. Cumpra o processo. E agora eu, Fábio, adiciono. Goste do processo. Aproveite o processo. Curta o processo. Vai ser mais agradável. Vai ser melhor. E uma das formas que eu uso para mim, vida particular, para gostar do processo, é me alimentar do processo e me inspirar por outros que já estão lá na frente dele. Eu quero conquistar isso. O cara já conquistou? Ao invés de sentir inveja, eu quero me jubilar com ele. Eu quero compartilhar com ele. Eu quero aproveitar o que ele está vivendo para me inspirar. Olha só, é aí, Fábio, que tu vai chegar. É aí que tu tem que chegar. É aí que você vai. E aí isso vai me animando a fazer o mais difícil do projeto, que é a massa. O bolo bonito todo mundo quer, mas trabalhar na massa é mais complicado. Vamos trabalhar no nosso 2023 para a gente ter muita coisa boa para dizer no final. Dizer, olha, está aqui a cereja do bolo. Minha palavra hoje para você é, no final do ano, a gente vai trazer bolos para cá, com a nossa cereja. Dizer, está aqui, gente, esse aqui é o meu bolo, pode ver, não é de isopor, essa massa aqui fui eu que fiz, está aqui o meu bolo, está aqui o meu testemunho, está aqui o meu projeto cumprido. Foi difícil, trabalhoso, mas eu descansei no caminho para não perder as forças, fui consistente e cheguei. Quem chega no fim é o consistente. Vai perseverando. Vai ser difícil, você vai enfrentando, vai perseverando, mas você vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém?